Eu acho que eles não fazem isso porque eles não têm confiança. Na verdade, não têm convicção de nada. Vale lembrar que depois que o Jorge Jesus foi contratado, o Flamengo passou pelo Emelec nos pênaltis, né? Primeiro, Jesus foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí sofreu a derrota nos pênaltis para o Emelec quando botou Rafinha no meio-campo. Tomou porrada de tudo quanto era lado. Aí veio o jogo no Maracanã, o Flamengo se classificou nas cobranças de pênaltis. Foi jogar contra o Bahia em Salvador, a estreia do Felipe Luiz, tomou um baile 3-0, Bahia do Roger Machado, 3 gols do Gilberto. Nas internas, já tinha dirigentes cornetando o Jorge Jesus em um grupo de WhatsApp, grupo de diretoria. Isso vazou, na época eu dei essa informação. Uhum. E aí o cara que vazou ficou meio pé da vida. Mas como que ficaram saindo? Uns 300 caras no grupo, você acha que não vai vazar? Tá como, então? Legal. Esperto para chuchu, né? Quer dizer, é óbvio que vazou, as pessoas ficaram sabendo. Como tem vazado várias coisas de dentro do Flamengo, e gente que rema contra, que trabalha contra. O Flamengo, gente, vamos lembrar. O Flamengo tem um centro de inteligência. Foi o centro de inteligência que sugeriu o Bruno Viana. Nada contra o rapaz. O Bruno Viana tem condição de jogar no Flamengo? Não demonstra. Então por que o Rogério Ceni escalou? É uma boa pergunta. Quais são as opções? Gustavo Henrique. A torcida ama o Gustavo Henrique, né? Escala o Gustavo Henrique, todo mundo aplaude. Que legal, lindo o Gustavo Henrique em campo. Ai, que bom, é tudo que eu queria ver. No gol do Fluminense do domingo foi em cima do Gustavo Henrique, que vinha até se recuperando, mas quando ele vem bem, fraqueja. Léo Pereira, se colocar, vai ter passeata, vai ter não sei o quê. Os caras detestam o Léo Pereira. Qual a solução? Qual a solução? Não estou aqui dizendo que o Rogério não tem a culpa, não. Se ele é o técnico, ele tem culpa quando vai mal, como outros também têm, e tem méritos quando vai bem, né? Quando o trabalho dele está sendo bem feito. Ponto. Ele participa de tudo. Ele é um dos responsáveis, pode ser até o maior responsável por ser o treinador da equipe. Mas daí a achar que o Flamengo funciona perfeitamente, vamos lembrar, quando Jesus chegou ao Flamengo, ele chegou com uma moral que você não vai ver nenhum outro técnico. Nenhum outro técnico. Porque o Flamengo não terá condições de contratar um técnico desse tamanho, porque o euro bate lá a 6 e cacetado já há um tempão. Agora baixou um pouquinho, mas está perto dos R$6. Então é inviável você trazer um técnico desse nível para cima, europeu, né? O Palmeiras tem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira treinava o Paok e antes treinava o Braga. É um técnico de um patamar bem abaixo do Jorge Jesus. Não tem um currículo do Jorge Jesus. Senão o Palmeiras dificilmente conseguiria contratar. Então o custo do Abel Ferreira, obviamente, não é o custo do Jorge Jesus, e muito menos esses nomes malucos que o pessoal sugere, como Leonardo Jardim, que, aliás, até o Muricy, quando eu entrevistei no Dividida, ele falou que adorou o Leonardo Jardim, né? Achou sensacional. Aí, quando ele passou para quem negocia a questão financeira, né? Que são outros dirigentes, o Muricy não participa dessa discussão no São Paulo, e falaram com os agentes do português, muito obrigado, não dá, desistiram. Aí miraram no sul-americano até chegar no Crespo. Por quê? Porque não dava. Outros sugerem o Vilas Boas. Tá legal, prepara uns 8 milhões de euros por ano, por aí. É pouco dinheiro, né? Dá para pagar um técnico, fora a equipe dele. E o português, quando veio Jesus, ele trouxe a equipe dele. Ele fechou o CT, ele botou ponto eletrônico no CT para os jogadores. Foi a primeira providência que ele tomou. Olha, eu quero ponto eletrônico. Na época eu dei essa informação no blog, teve gente lá dentro que falou, não é ponto eletrônico, não. Era o quê então? Era ponto eletrônico, sim. Para ele ter um controle absoluto da situação e mostrar, agora mudou. E, na época, o Marcelo Salles, o Fera, vocês vão lembrar, que era o auxiliar técnico, e assumiu, o Fera, assumiu quando o Abel pediu demissão, que é bom lembrar, o Abel Braga não foi demitido, ele pediu demissão. Aí o Fera comandou o Flamengo no Fla-Flu, contra o Fortaleza, contra o CSA, não ganhou ele uns jogos, empatou deu acho que 3. E aí veio, isso foi em 2019, veio a Copa América. E aí durante a Copa América chegou o português. Tentaram colocar o Marcelo Salles, o Fera, como um dos integrantes da equipe do português, né? Um cara que já estava no Flamengo. Nada disso. Eu e os meus portugueses, mais ninguém. Não tinha ninguém. Dirigente não entrava no CT. Eu quero conhecer o CT, sou amigo do Cartola, vou lá. Não entrava, ninguém pisava lá dentro. Então o Jorge Jesus mudou completamente. Isso tudo acabou quando Jesus foi embora. A diretoria do Flamengo, tem uns que pedem o Marcelinho, técnico. O Marcelinho foi quem ficou com o time entre a saída do Jesus, que, aliás, eu achei que saiu de uma forma... Não foi legal. Ele poderia ter deixado aqui 1 ou 2 auxiliares, para ter pelo menos atividade. Ele pegou todo mundo, meteu nas mãos e foi embora. Os protocolos, levou tudo, não ficou nada no Flamengo. Os procedimentos, nada ficou. É tudo dele. Ele pegou e levou. Né? Não deixou nada. O Flamengo ficou com o Maurício de Souza. Maurício de Souza, chamou de Mauricinho lá, comandando, e quando o Domenech chegou, numa coletiva, eu também dei essa informação, aí no dia seguinte, o Domenech, depois da derrota para o Atlético Goianiense, na coletiva falou que encontrou jogadores fora do peso e tudo. Por quê? Porque não tinha comando. Não é o Maurício de Souza que vai comandar, gente. Ele não tem nem culpa.
porque houve ali um hiato. Então, o Flamengo não tem uma estrutura, gente, com grandes profissionais que ande sozinha. O centro de inteligência, eu já recebi informações até de errar nome de jogador, de mandar o material para o técnico, antes do jogo com o Sport, e apareceu o nome do Kahneman e o nome do Jeromel. Até isso já aconteceu. Meu Deus. Mandaram Ctrl-C, Ctrl-V na escalação do Grêmio. Exatamente. Então, assim, o centro de inteligência, que está lá o Bruno Viana, que eu não tenho nada contra o rapaz, mas cada jogo dele parece que não tem a menor condição. Eu não sei se ele treme, ou se tecnicamente ele é fraco. Aí vamos voltar de novo. Então, por que o técnico escala? Porque são esses os zagueiros do Flamengo. O Léo Pereira, pedido pelo Jorge Jesus, o Gustavo Henrique, que chegou sem custo, o Léo Pereira custou 6 milhões e 300 mil euros, né? E era um bom zagueiro do Atlético Paranaense, como o Gustavo jogava bem no Santos. No Flamengo até hoje eles estão amaldiçoados pela torcida, por parte dela, o Bruno Viana, o Arão e o Rodrigo Caio, o Arão transformado em zagueiro. Então, assim, o que está acontecendo, eu tenho falado, não é tirar a responsabilidade do técnico. Ele tem a sua parcela de responsabilidade, parte dela, acho que passa pelo que o Juca falou, o comportamento, nas coletivas ele vai mal, ele precisa mudar essa postura, não para o Flamengo, para qualquer clube, tá? Tem áudio já de WhatsApp, de gente lá de dentro, circulando, dizendo que os caras do Cruzeiro estavam certos. Estavam certíssimos, os caras que rebaixaram o Cruzeiro. Quando o Rogério Ceni passou por lá. Sensacional. Estava certo os jogadores que meteram o pé do Cruzeiro, exceto o Fábio, né? E foram seguir suas vidas, e o Cruzeiro se afundando. Que eram os caras que gritavam o nome do mito, dirigente mito lá do vestiário. Tem vídeo por aí, é só ver. Né? Esses caras estavam certos. Será que estavam certos, que afundaram o Cruzeiro? E aí tem um detalhe que eu acho o mais incrível, que é, de novo, a onda da desvalorização do título brasileiro do ano passado. Isso é uma coisa absurda. Um torcedor que desvaloriza um título brasileiro, como diria um ex-presidente do Flamengo, é um falso rubro-negro. Né? Porque você nunca pode desvalorizar um título. E um título ganho com a intervenção do técnico. Eu vou lembrar aqui, para encerrar essa minha participação, os jogos da reta final do Flamengo. E todo mundo lembra a última rodada. O Flamengo jogou contra o Corinthians, o São Paulo perdeu, e se não fosse o Corinthians, o Flamengo não seria campeão. O campeonato tem 38 rodadas. E nas 10 últimas rodadas, o Flamengo jogou contra o Goiás, venceu, contra o Palmeiras, venceu, e foi aí que começou Arão na zaga e Diego de volante, perdeu para o Atlético lá no Paraná, ganhou do Grêmio, ganhou do Sport, ganhou do Vasco, empatou com o Bragantino, um jogo, inclusive, que perdeu muitos gols, aí o Isla falhou e saiu o gol do Braga, ganhou do Corinthians, ganhou do Inter e perdeu para o São Paulo. Aliás, perdeu para o São Paulo com 2 falhas gravíssimas do goleiro Hugo, que agora virou terceiro goleiro de novo, depois de tanto que ele falhou. Falhas individuais, né? Ah, mas se fosse o Edenilson, e se não fosse o gol que o Lincoln perdeu embaixo da trave, na estreia do Rogério no Maracanã, pelo brasileiro? E se não fosse os gols que o Flamengo perdeu, 3 com o Pedro contra o Ceará, quando perdia por 1-0, o Pedro, cara a cara, perdeu 3 gols no Maracanã. E no final ele fez uma bobagem, botou o Vitinho de ala, de fato. Aí, em cima do Vitinho, saiu a jogada do segundo gol do Ceará. E aí acabou o jogo. Foi no instante final do jogo. Foi com essas mudanças que o Flamengo ganhou no Campeonato Brasileiro. Não foi porque o Edenilson perdeu o gol. E se o Inter não ganhou do Corinthians, o Flamengo tropeçou contra o Fluminense, na falha do Felipe Luiz, que deu gol para o Iago Felipe no último lance. Perdeu para o Ceará, empatou com o Bragantino depois de perder 500 gols. Todos os times, gente, perdem pontos num campeonato tão longo, em jogos em que você cria e perde o gol. Aí fica retrato do último jogo. E os 9 jogos que o Inter venceu ali, tudo deu certo. Isso é um campeonato. Então, as pessoas que torcem, dizem que torcem pelo Flamengo, pelo ódio que tem pelo técnico, uma coisa impressionante, desmerecem a própria conquista do clube. Não é do Rogério Ceni, é a conquista do Flamengo. Isso é uma coisa bizarra. Então, acho que ele tem a responsabilidade, foi muito mal nos 2 últimos jogos, contra o Atlético e contra o Fluminense, nas mudanças, as escolhas não foram bem sucedidas, mas é claro que os jogadores também estão no meio. Como é que o Arrascaeta perde um gol no final com um empate que caiu do céu ali para o Flamengo contra o Atlético, sem merecer nem um pouquinho? Aí, de repente, faz um gol de cabeça com o Arão, o Muniz dá o passe, o Arrascaeta sai na cara do Arrascaeta, hein? E perde o gol. Quer dizer, ali era um empate absolutamente injusto, porque o Flamengo não merecia empatar, mas a chance apareceu no final. Às vezes o Atlético conseguiu flertar tanto com o perigo, né? Num jogo tão afeição para o Galo. Então, acho que assim, esse ambiente histérico, a diretoria, ela se omite. Lá dentro tem muita gente que trabalha contra, e ali tem gente até do velho Flamengo, ligadas a pessoas do velho Flamengo, que está lá no CT. No CT do Flamengo. Então acabou 2019, amigo. Não tem mais. 2019, o primeiro semestre de 2020, não existe mais. Porque quem criou aquilo ali não foi o Flamengo, foi Jorge Jesus, que botou ordem na casa, blindou o CT, afastou quem ele não conhecia, quem não tem competência, e botou o time dele. Então, qualquer treinador que chegar, ele tem que rezar na cartilha de alguns caras ali internamente, ser parça dos caras, mesmo que sejam incompetentes, a ponto de colocar o nome do Kahneman, do Israel, do time do Sport Recife, numa prévia de jogo, num trabalho apresentando os jogadores, as táticas, as estratégias da equipe adversária, né? Então, o trabalho que é feito pelos analistas de desempenho, né?
Ou você acompanha com esses caras, ou você vai ter problema. E aí eu acho que tem um problema. Com defeitos e virtudes, talvez esse técnico não seja capaz de fazer esse tipo de composição. Né? Pode ser isso. Talvez ele seja um cara que não aceita convite para jantar, né? Convite para encontrar grupo de pagode, para, de repente, para tomar cerveja não sei aonde. Pode ser que seja isso também. Está certo ou errado, eu não sei. Mas o que o Flamengo quer? Profissionalismo ou a composição, a brodagem? Se quer esse tipo de coisa, procura um técnico ruim, né, bem ruim, e põe lá, mas que seja amigo de todo mundo. Tem nomes aí no mercado. Alguns são até bem caros. Mas o que está pegando é a grana, Tirone. Pagar a indenização para mais um técnico, tiveram que pagar para um acordo horrível que fizeram. A contratação do Domenech, eu achei até que foi uma boa tentativa, mas por que aquela multa milionária? Não tinha o menor sentido. E agora tem a multa também. Então vai pagar mais uma multa. E outra coisa, quem contratar? Quem contratar? E aí o mais importante, enquanto a torcida bate no Ceni de uma maneira burra, os dirigentes não são questionados. Os jogadores, para eles está bom também. Eles entram em campo, fazem uma partida ridícula, como aquele segundo tempo contra o Atlético, e só se fala do técnico. Como se eles fossem bonequinhos de videogame. Não são. Não são. São seres humanos em campo cometendo erros. Vários erros. Então, para todo mundo é conveniente. Deixa o Judas apanhar, e para mim está bom. Da diretoria aos jogadores. E quem está sofrendo com isso é o Flamengo. É óbvio. E o torcedor que não percebe isso é um falso rubro-negro, como diria o grande Eduardo Bandeira de Mello, com essa épica frase de 2017, naquela noite fatídica no Evo Gasômetro. Qual?